Olá, hoje é 19 de 5 de 2024. Eu vou pegar esse versículo de Paulo e falar como para mim também, como para mim, como eu, como se fosse eu. 2 Coríntios 11, versículo 1. Tomara que me suporteis um pouco um pouco ainda, aí ó. Tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportáveis ainda, porém ainda. Uma coisa eu digo para você. Se eu vivo fazendo os vídeos de manhã, de tarde, de noite, se eu vivo falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus, e alguém pode dizer, mas o resto tá louco, o resto tá doido. Como é que ele fica lendo um vídeo, gravando no celular e compartilhando? Eu peço a você, me suporte também um pouco na minha loucura, já que você tem isso como uma loucura, fazer vídeos e enviar mensagem de Deus, seja no YouTube, no Facebook ou em qualquer outra coisa, que tem gente que tem isso como uma loucura. Então me suporte um pouco na minha loucura. Uma coisa eu digo pra você, ó. O único bairro que eu cometi, que eu briguei com alguém, foi no bairro que eu morei. O único bairro. Com pessoas do meu bairro, briguei, pedi perdão, me pediram perdão. E hoje não sou inimiga de nenhum. Nunca saí de nenhum, nunca briguei em nenhum outro bairro. Não tenho inimigo em nenhum outro bairro. E não quero ser inimigo de ninguém. E não quero ver o mal de ninguém. Uma coisa eu digo pra você. Eu ouvi o evangelho. Isso em 2015. Quando eu ouvi o evangelho, quando o pastor disse, fulano, na igreja, vocês leiam o Novo Testamento, de Mateus a João, depois você lê Salmos, Provérbios, depois você lê as epístolas do apóstolo Paulo, depois você lê o Antigo Testamento. Eu comecei a ler, comecei a ver aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele mandou, aquilo que ele orientou, aconselhou, aquilo que ele fez. Então veja bem, eu não posso falar outra coisa sendo que eu li, que eu criei e que eu li o que Jesus Cristo ensinou. Então uma coisa que eu digo para você, em nenhum outro bairro de Sobral eu andei brigando com ninguém, batendo, maltratando, furando, matando, atirando em alguém ou mandando fazer isso. No mundo, antes de aceitar Jesus, de se batizar em 2015, eu não vivia fazendo isso, eu não vivia brigando, mandando furar os outros, atirando nos outros, batendo nos outros, brigando com os outros. Não vivia fazendo isso. Você acha que depois que eu aceitei o Evangelho, depois que eu aceitei Jesus, se batizei, li o Evangelho já umas 5 vezes, a Bíblia toda, você acha que eu vou querer matar alguém? Você acha que eu vou mandar matar alguém? Expulsar alguém, injuriar alguém, fazer mal a alguém? Sendo que nem no passado eu fazia isso. Depois que eu aceitei Jesus e se batizei, você acha que eu vou fazer isso? Eu não faço. Eu moro numa cidade de quase 300 mil habitantes. Eu não sou inimigo de nenhum. Eu não quero mal de nenhum. Eu não sou inimigo de nenhum e não quero mal de nenhum. Não quero ver nenhum se dando mal. Quero ver tudo se dando bem. Sendo salvo, sendo liberto, sendo transformado, sendo perdoado por Deus, se arrependendo, amando uns aos outros. Deus sabe do desejo do meu coração, Deus sabe da vontade do meu coração e Deus sabe da minha sinceridade. Agora eu vou ler para você o texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, Paulo disse. E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltados, porque de graças vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário e, quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Paulo está dizendo assim, e se eu sou rude, desajeitado, a palavra rude significa desajeitado. Paulo estava dizendo, se eu sou desajeitado na palavra,
Porque tinha pessoas que achavam que Paulo era desajeitado na palavra. Vou explicar por quê. Porque Jesus, ele falou de uma maneira, Paulo falava desta maneira, as epístolas desta maneira. Então alguém achava que Paulo era desajeitado, alguém achava que Paulo não estava certo. Os irmãos, isso até o apóstolo Pedro disse. Estas tuas palavras são muito difíceis de compreender. O apóstolo Pedro falou para Paulo. Então Paulo disse, ó, se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, no conhecimento. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós o Evangelho, a vontade de Cristo através dele, né? Que Jesus disse que ele iria anunciar aos gentios. Pequei porventura humilhando a mim mesmo? Então Paulo se humilhava a si mesmo, a Deus, a Jesus Cristo e ao Evangelho. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que para que vocês fossem exaltados? De graça vos anunciei o Evangelho de Cristo? Outras igrejas despojei eu para vos servir. Então, teve igreja que Paulo estava liderando, ou teve uma oportunidade de ficar, ele despojou, ele não ficou naquela igreja e ele recebia salário naquela igreja. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então, Paulo disse, ó, quando eu estava presente com vocês, onde vocês moram, eu tive necessidade, a ninguém eu fui pesado. Em outras palavras, Paulo sabia viver na dificuldade que ele tinha. Paulo não era pesado para ninguém. Em outras palavras, ninguém vivia ali gastando com Paulo, ou dando Paulo tudo de bom e do melhor, melhor hospedagem, melhor comida, melhor veste. Não. Paulo não foi pesado para ninguém. Então, Deus abençoe você e sua família.